Amém. Opa, tá alto. Boa noite, amém? Hoje, graças a Deus, nós vamos retornar às nossas aulas aí da EBL, né, Escola Bíblica Lar. E é com grande satisfação, na verdade, né? Nós vamos iniciar esse ano já falando sobre um tema tão importante que é a Bíblia. É um tema, na verdade, muito grande, porque a Bíblia é um livro muito histórico, milenar, e é difícil reduzir todo esse conteúdo em apenas 40 minutos de aula. Mas eu me esforcei o máximo, e aí o que eu puder trazer aí de resumo, eu vou trazer para vocês, e vai ficar como um resumo mesmo. O ideal é que quando você chegar em casa, você abra, você vá pesquisar livros, vá pesquisar mais a fundo sobre os textos, sobre as coisas que a gente vai explorar aqui, e aí você vai começar a ter mais entendimento sobre as coisas, né? Eu tive um grande professor na minha faculdade que ele sempre falava isso, né? Faculdade e escola é um guia turístico apenas. É um ônibus que você vai entrar, a gente vai mostrar para você aonde você vai, mas se você quiser ter um conhecimento maior sobre isso, você precisa descer do ônibus e ir até o local para conhecer aquela região, aquela localidade, conhecer a gastronomia, conhecer as coisas. Então esse é o nosso papel, é te mostrar aonde você vai, e aí por si só você vai até lá e obtém esse conhecimento, amém? Gostaria de que você fechasse os seus olhos primeiramente, vamos orar e agradecer ao Senhor por este ano. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Primeiramente, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por nos trazer em segurança até a sua casa. Obrigado, Senhor, por este tempo que nós vamos ter aqui para obter mais conhecimento da tua palavra. Meu Deus, mais conhecimento sobre aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, como presente, como herança, que é a sua palavra. Fala conosco, Senhor, através dessa aula. Fala com as pessoas que estão em casa também. Que seja um tempo proveitoso e que seja um tempo onde nós possamos absorver de Ti todo o conhecimento, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos abençoa e em tudo nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aleluia. Vamos ao primeiro slide. Eu gostaria de... Opa, volta um aí. Aí, maravilha. Esse texto aqui eu peguei ele como referência. Provavelmente você vai ter aí no aplicativo e no material que a gente vai disponibilizar mais tarde. Na verdade já tem o PDF, mas o texto depois eu vou disponibilizar para vocês também. É o texto de 2 Timóteo, não sei se vocês conseguem ler, 3:16 ao 17, que ele fala assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse texto, ele fala sobre a instrução realmente da palavra de Deus, para que ela serve, é um pilar, na verdade, para o nosso conhecimento. E é engraçado que nesse texto, ele foi escrito por Paulo, ele usa um termo chamado telpinestos. Telpinestos, ali em cima, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. O que quer dizer esse telpinestos? Quer dizer que é o sopro de Deus. Quer dizer que a Bíblia ela foi nos dada como sopro de Deus sobre nós. Assim como Deus soprou nas narinas do homem o seu Espírito para nos dar a vida, Deus soprou a sua palavra e assim ela foi inspirada e foi dada a nós. Então está falando que toda a Escritura ela é dada pelo sopro de Deus. O próprio Deus, em toda a sua magnitude, soprou sobre nós todo esse conhecimento. E é muito interessante isso, né? Se você for parar para pensar, porque o sopro de Deus ele tem sido, na verdade, o pilar de toda a nossa formação, de tudo que nós somos, né? Foi Deus que soprou em nós a vida e agora Ele está soprando o conhecimento para que nós possamos aprender dele cada vez mais. Amém? Pode passar o próximo slide. Então nós vamos falar sobre os 3 pilares em cima desse texto. Ele fala assim que toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina. Então o primeiro pilar é o ensino. A palavra de Deus ela nos ensina. Ela ensina sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre a natureza de Deus. Quem Deus é, o que Ele planeja para nós e toda a sua criação e todo o conhecimento, Ele vem nos ensinar sobre todas as coisas. Em segundo, Ele nos traz correção. Né? Ele fala assim... para corrigir, né? Para repreender e para corrigir. Então, a correção, ela vem através da Bíblia e através da instrução
que é contida na Bíblia para nos corrigir segundo a sua vontade. Você vê na Bíblia, ao longo de toda a história, Deus ele sempre corrigindo o seu povo. O povo vem, aprende alguma coisa, aí vai lá, cai no pecado, ou cai em erro, ou cai em transgressão. Deus ele vem e ensina novamente. Pega pela mão, vamos lá. Não é assim, filho. É um pai com um filho, né? Não é assim que funciona. Vem cá, eu vou te ensinar certinho como que funciona. Então, ela vem trazer essa correção. E o terceiro é a nossa conexão, né? Porque o texto ele fala exatamente assim: para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, ela nos conecta ao propósito de Deus. É através da Bíblia que nós aprendemos quem nós somos, o porquê nós fomos criados, o porquê nós estamos aqui, para onde nós vamos depois daqui. Então, ou seja, a Bíblia ela vem trazer esse propósito. A palavra propósito, ela é usada em alguns termos, e aí eu vou deixar mais para frente o pastor André ministrar sobre isso, mas o propósito de Deus está ligado muito ao chamado de Deus. E o chamado de Deus para as nossas vidas é de adoração. Deus nos criou com esse propósito. O propósito único de toda a criação foi que nós pudéssemos adorá-lo, Ele em espírito e em verdade. Adorar ao Criador, adorar aquele que é acima de todas as coisas. Propósito e chamado está intrinsecamente conectado. Ele se conecta. É uma coisa só. Nós nascemos para isso. Essa é a nossa natureza. Missão é aquilo que Deus nos chamou para fazer. É aquilo que nós vamos fazer aqui na terra para cumprir esse propósito. Amém? Amém? Pode passar o próximo slide. A organização da Bíblia hoje, que nós conhecemos, ela tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. São apenas números para você saber. Ela é escrita por 40 autores, no intervalo de aproximadamente aí 1.500 anos. O interessante da Bíblia é que ela não se contradiz. A grande evidência que nos mostra que a Bíblia é o sopro de Deus e que é o conhecimento e a inspiração de Deus para a humanidade é exatamente isso. Ela tem um tema central. Esse tema ele discorre desde Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender em uma das nossas aulas também. E o tema central ele não se contradiz em nenhum ponto. Ele começa em Gênesis e termina em Apocalipse com o mesmo sentido, com a mesma dinâmica e com o mesmo conhecimento. Então, a maior prova que é o sopro de Deus que foi nos dado através de revelação para a Bíblia ser escrita e compilada é exatamente esse. Então, nós temos aí esse grande apontamento, né? Porque são 40 autores, pensa cada um escrevendo uma coisa diferente, né? Já brincou de telefone sem fio? Começa lá no primeiro, chega aqui no último, já não é nada do que você ouviu no primeiro. Então pensa isso milenarmente, pensa isso começando lá na era milenar e terminando agora. Então a Bíblia ela não se contradiz e esse é um grande ponto que nós precisamos ter sempre. Vamos fazer uma dinâmicazinha aqui, rapidinho. Vai lá, a próxima. Pode passar. Alguém consegue ler? Vocês conseguem? Em casa, consegue ler esse texto aqui? Não? Sabe mais ou menos o que quer dizer? Ou que língua que é? Hebraico, é o hebraico. Este é o hebraico. Nos dias de hoje, se você tivesse há muito tempo, né, lá no começo, nos primórdios da humanidade, você teria que saber ler esse texto. Tá bom? Para poder entender e ter um conhecimento da Bíblia. O problema é, esse conhecimento, naquela época, era muito raro. Era destinado a reis, era destinado a príncipes, era destinado a autoridades superiores. Então, era limitado o conhecimento ao povo. Não é como hoje que você tem a internet, tem o seu celular, que você escreve tudo lá, aí vai copiando a aula aqui do que você escreveu e vai falando sobre isso. Não, isso não existia naquela época. Pelo contrário, para você saber isso daqui, é muito empenho e também precisava estar ali dentro do alto escalão, tá bom? A maior parte do Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, era a língua que mais se falava na época, tá bom? Isso mesmo. Era a língua mais falada na época. Isso foi antes do cativeiro dos hebreus, né, dos judeus, ser levados em cativeiro. Depois do cativeiro, o povo começou a falar o aramaico.
né? O aramaico era uma língua mais difundida, então era mais ou menos hoje, se tivesse um alto padrão do português, né? Se tivesse ali pessoas falando português riquíssimo, né? Doutrinados por uma língua mais culta, e o aramaico seria mais ali o povão mesmo falando, era a língua mais difundida. Então, depois do hebraico, veio o aramaico como uma segunda língua ali mais difundida. O que aconteceu? Durante o primeiro exílio da Babilônia, como o aramaico era mais difundido, as pessoas começaram a precisar do ensino da Bíblia. Então a Bíblia ela começou a ser escrita primeiramente em hebraico e ser ensinada em hebraico aos povos mesmo assim. Tá, pode passar o próximo slide. Esse texto aqui, alguém consegue ler? Não? Também não, né? Muito difícil também. Esse texto aqui é em grego. Então a Bíblia ela tem os 3 pilares: o hebraico, o grego e o latim. Aqui, ó. Ptolomeu II Filadelfo foi um rei faraó de 281 ali antes de Cristo, mais ou menos. Ele reuniu, né, tanto pessoas que conheciam o koiné, que era um grego mais falado, era um grego mais culto, e juntou também pessoas que falavam aramaico, que eram os judeus. Nisso, ele começou a coincidir um texto com o outro, ver quais eram as coincidências e falar assim, não, isso realmente é isso realmente é isso. E ele começou a criar aí a primeira tradução em latim. Tá bom? O latim naquela época foi chamado de foi Vulgata Latina, isso mesmo. Foi o primeiro texto chamado de canon. O canon ele era a base de conhecimento para a igreja como um todo. Então, quando esse rei aqui ele reuniu essas pessoas, ele reuniu pessoas que conheciam grego, pessoas que conheciam o aramaico e o hebraico, juntou esse povo para discutir numa salinha ali, pequenininha, e aí decidiu fazer a Bíblia, a primeira Bíblia, em latim. Pode passar o próximo texto? Facilita um pouquinho agora, né? Acho que dá entendimento de como que isso funciona. Então, o que aconteceu? Em latim, as pessoas começavam a entender um pouquinho melhor e era o texto mais usado na igreja. Então, as missas eram pregadas em latim, a Bíblia era escrita em latim. Na verdade, tinha em hebraico, latim e grego, são as 3 escritas. Mas aí o pessoal começou a conhecer um pouquinho mais. O único problema é que o latim, assim como o hebraico, como o aramaico, como o português dos dias de hoje, se você não tem proximidade com a língua, não tem alguém que te ensine, você novamente vai ficar dependente disso, né? Não vai conhecer a palavra como ela é, não vai conhecer os estudos da Bíblia como ele é, então é necessário que alguém te ensine. E o conhecimento novamente ali era privado, porque o conhecimento era destinado a reis, a príncipes, isso mesmo em meados aí dos começos dos nossos séculos, tá bom? O texto em latim foi o São Jerônimo. Ele é um nome que eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem. O São Jerônimo foi uma pessoa e uma peça-chave na transcrição da Bíblia, porque ele criou a Vulgata Latina, né? Que seria o texto mais popular, que é esse texto que nós estamos lendo aqui agora, tá bom? A fundação e a expansão da igreja, ela foi trazendo então esses textos gregos em latim e até ensinados e pregados nas missas, tá bom? O que aconteceu é que naquela época, como as pessoas não tinham conhecimento das coisas, não tinham conhecimento da letra em si, começou a haver distorções dos ensinamentos, né? Então, é mais ou menos como acontece no dia de hoje. A pessoa lê, a pessoa tira o seu conhecimento, né? Ela acha que quer dizer exatamente aquilo, e aí daquilo ela tira uma revelação, ou tira alguma coisa que ela acha que foi inspiração de Deus. Muitas vezes a gente não pode negar, mas algumas coisas elas vão de encontro à palavra. Foi por isso que nasceu a reforma protestante, né? Foi por isso que Lutero brigou por isso. Houve um ponto na nossa época em que a Bíblia, a palavra de Deus era tão distorcida que as pessoas, por exemplo, um dos exemplos que nós temos, e um dos grandes exemplos, a pessoa, para ela ser perdoada dos seus pecados, para que ela pudesse alcançar o favor de Deus, ela precisava pagar ali um tributo. Né, a gente conhece como indulgências. Então você ia lá, pagava um tributo, era um pergaminho que estava escrito lá
provavelmente você está limpo, perdoado dos seus pecados, alcançou o favor de Deus, e aí você carregava esse pergaminho para onde você quisesse, lá, estou perdoado, né? E pronto, acabou. Não muito diferente dos dias de hoje. Eu acho que talvez você conheça alguma coisa assim, porque realmente até nos dias de hoje isso está acontecendo, e eu acho que é por isso que eu creio nessa terceira onda de avivamento que nós estamos vivendo, não somente no nosso ministério, mas muitos ministérios têm acordado sobre esse avivamento, porque Lutero ele brigou por esse principal fundamento, que só a Escritura. Né? Vocês vão aprender isso ao longo do nosso conhecimento, do nosso estudo através da palavra, e nós já temos, na verdade, aprendido através da leitura bíblica diária, que o texto por si só ele já é autorrevelador. Nós precisamos estudar a Bíblia pela Bíblia. Não adianta você pegar a Bíblia e pegar Código da Vinci. Foi o primeiro livro que apareceu na minha mente. E querer comparar e falar assim, isso está escrito lá. Entendeu? A Santa Ceia quer dizer isso. Não. A Bíblia ela tem que ser estudada pela Bíblia. Você precisa pegar a Bíblia, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, pega um texto em hebraico, não sabe hebraico, pega um texto em grego, não sabe grego, há traduções por aí. Hoje, com a difusão da internet, você consegue tirar proveito de muitas coisas. Passa o próximo slide. Pode passar. Não, voltam aqui. Esse aqui é o texto que nós temos hoje, em português. Em princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ao lado de Deus, e Deus era o verbo. Essa tradução é diretamente do latim. Então a gente tem entre parênteses o que o latim quer dizer ao pé da letra, mas nós temos versões e traduções, tanto em português como a NVI e outras traduções, que vão dar o mesmo entendimento, mas que talvez vão omitir algumas coisas. Quer um exemplo bem claro sobre isso? Saudade. Saudade é uma palavra nossa. Ela é brasileira, ela é do português. Ela não existe em nenhuma outra língua. Você não consegue falar saudade simplesmente para a pessoa. Né? Você tem um inglês aí, I miss you, que é eu te perdi, ou eu preciso de você, ou eu sinto sua falta. Mas saudade como sentimento, como a gente expressa, não existe em nenhuma outra língua. Como você vai explicar saudade para um estrangeiro? Como você faz isso? Não tem como. Você tem hoje no Brasil, por exemplo, você tem aqui o palmito. Né? Alguém gosta de palmito? Então, aí você vai para outra região, como que chama palmito? Conhece? Não conhece? Pupunha. Pupunha. Se alguém falar assim para mim, falar assim, você quer pupunha? Eu, que isso, irmão? Pupunha não, nunca ouvi, nem quero saber. Já provei psicologicamente, mentalmente, nem quero provar. Pupunha é a mesma coisa de palmito. Né? Uma vez falaram para mim, você gosta de vina? Lá no sul. Vina é salsicha. E eu jamais iria pensar que vina seria salsicha. Mas há um contexto histórico porque é chamado de pupunha, porque é chamado de vina, e assim vai por diante. Então é muito difícil você pegar um texto literal e tentar tirar dele esse conhecimento. Né? Então o ideal é que você pegue outras traduções, compara ali uma com a outra, que foi o que Filipe fez. Nome complicado. Filadelfo II, Ptolomeu II Filadelfo. Foi o que ele fez. Ele reuniu então escribas que sabiam o aramaico, o hebraico, sabiam o grego por si só, juntou os dois e tiraram aí a nossa versão latina. E hoje, graças a Lutero e também a muitos escritores, nós temos aí a nossa versão em português e a gente conhece aí vários textos assim, tá bom? Uma curiosidade, há 7 livros na Bíblia dos católicos, há mais do que o nosso. Né? O catolicismo tem uma outra, não que seja uma outra versão da Bíblia, mas ela tem alguns livros a mais. Né? Eu até anotei aqui, que é o Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria, o livro dos livros de Macabeus, além de algumas partes de Daniel e de Esther, que são chamados deuterocanônicos. Isto é, são da segunda Deuteron lista de Canon. Uma coisa muito interessante é que a Bíblia Cadê? Tá, é isso mesmo. Ó. E essa é a diferença da Bíblia dos católicos para a Bíblia nossa, que nós conhecemos hoje, é por causa
da Bíblia, a diferença entre a Bíblia hebraica dos palestinos e a Bíblia grega do Egito. Então, o que aconteceu? Quando houve aí a reforma protestante e tudo mais, o protestantismo resolveu escolher a versão mais curta. Em alguns historiadores e algumas pesquisas vão te mostrar que foi a escolha de textos que apontavam Deus e apontavam Jesus Cristo. Acho que o único livro que é diferente é Esther, que Esther você pode ler ele de cabo a rabo, não vai ter a menção de Deus e muito menos a menção de Jesus. Mas o símbolo que ele tem, tanto para a cultura quanto a forma, a representação como está ali, né, configurado Deus e Jesus, fez com que o livro permanecesse dentro da Bíblia protestante. Mas somente esse livro, os outros não. Por exemplo, Macabeus não tinha o conhecimento de Deus, não tem Deus expressamente ali no livro, então foi por isso que ele não entrou. Tá bom? A Bíblia tem como seu principal escopo e autor Jesus Cristo. Então, em uma das aulas que o pastor André vai ministrar aqui, ele vai mostrar para você exatamente esse panorama. Você vai ver ali em Gênesis já nascer Jesus. Né? Jesus, na verdade, ele já existia, mas nascer em conhecimento, em sabedoria, que ele existe. Ó. A figura de Jesus já existe em Gênesis. E ela vai discorrer durante todo o processo até Apocalipse. Tá bom? Então, a figura central da Bíblia, o autor da Bíblia, o ator da Bíblia, a pessoa-chave, o símbolo-chave, a mensagem clara da Bíblia vai ser essa, vai ser Jesus. Vai ser a nossa redenção, vai ser aquilo que Jesus veio fazer, a missão dele e o que ele nos deixou como herança e um dia vai voltar em nome de Jesus e nós esperamos por isso. Amém? Algumas curiosidades aqui para vocês. Pode passar aí? A mensagem bíblica, passa. Pode passar. Tá bom, aqui. Uma curiosidade muito grande sobre a Bíblia, que eu acabei estudando e conhecendo, é uma religião ou um Deus qualquer. Tá bom? O que acontece? Se você pegar qualquer religião qualquer Deus qualquer, você vai ver o tema central como ser humano. Ele vai te exaltar, ele vai falar que você pode, ele vai falar que há uma luz interior dentro de você que brilha, e essa luz, se você conseguir pensar, ficar ali meditando sempre, essa luz vai brilhar e você vai ser uma pessoa próspera, você vai ter uma mentalidade transcendente, né? Você vai ter uma mente que vai transcender o seu espaço, o seu físico, e vai colocar sempre o homem como você pode, você consegue, vai lá que é isso mesmo, se você insistir, se você pensar, se você meditar, você vai conseguir. Então, uma Bíblia ou um Deus qualquer, ele sempre vai te colocar como centro das coisas. E na nossa Bíblia, não. A mensagem ela é muito dura. Nós somos pecadores, nós carecemos da misericórdia de Deus, e se não fosse Jesus Cristo, nós estaremos mortos hoje. Então, essa é a grande verdade da Bíblia hoje. Ela parece um pouco dura para nós, mas para quem escuta, para quem conhece, para quem acredita nisso, ela vai acabar trazendo um refrigério para a nossa alma muito grande, porque nós somos devedores desse amor. E não merecendo, não desejando, muitas vezes a gente nega. Jesus está lá para nos resgatar e para nos mostrar, ó, você depende de mim. Se eu não estiver com você, olha o que vai acontecer. Mais ou menos isso. Entendeu? Então o personagem, a fala central da Bíblia vai ser essa. Vai colocar o homem subjugado de uma forma, vamos dizer que boa, tá bom? Porque nós somos dependentes de Deus mesmo, mas sempre coloca o homem como segundo plano e Deus como acima de todas as coisas. A terceira coisa é o avivamento, né? Sempre vai nos mostrar que nós precisamos desse despertar de quem nós somos, de quem nós éramos e para onde nós vamos seguir a partir daqui. Tá bom? Profecias, a Bíblia tem profecias cumpridas e não cumpridas ainda, tá bom? É uma outra teoria que a gente vai falar sobre as aulas também, no decorrer das aulas. Nós vamos falar muito sobre profecias, e é um tema muito complexo, você não pode perder sobre isso, mas as profecias elas existem na Bíblia inteira. Se você pegar o livro de Isaías, ele é o maior exemplo disso. Quando nós estivermos estudando ele, você vai perceber isso. Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia. Ela vai te mostrar ali, ela vai apontar para Jesus Cristo, que ainda não nasceu,
Ele vai mostrar o que vai acontecer com Jesus, que ainda não nasceu, e ele vai mostrar exatamente sobre os dias de hoje que ainda não aconteceram. Então são profecias escritas no livro da Bíblia que se cumpriram e outras muitas mais que vão se cumprir. Então a Bíblia ela tem muitas profecias. Influência. Influência, a Bíblia ela tem influenciado tudo e todos, tá bom? Se você for pegar aí, vamos dizer, jargões, existem jargões aí que nem são bíblicos, mas que existem origens dentro da Bíblia, talvez pedaços dele, mas existem lá. Outras coisas são influências. Uma vez, para eu conseguir explicar isso melhor para vocês, uma vez eu estava assistindo uma live, ele não está me pagando royalties, mas eu vou falar dele, que é o Primo Rico. Uma vez ele fez um desafio que eu achei super interessante. Ele falou assim, eu vou te ensinar finanças baseado no livro de Salomão. Aí, caramba, já deu aquele choque porque ele não é crente, ele não é evangélico, ele acredita no Deus da forma como ele acredita, mas ele pegou o livro de Salomão porque ele se interessou, ele despertou sobre esse conhecimento e ele foi lendo livro por livro. Foram 30 dias de desafio, ele leu um capítulo por dia e ali ele mostrava como você era bem sucedido nas suas finanças. Então, se você pegar o primeiro capítulo e falar assim, o homem faz isso, isso e isso. Se você pegar aquilo da forma literal e aplicar nas suas finanças, era o que ele queria ensinar todos os dias. Então, assim, uma coisa que me marcou muito é que ele falou assim, olha, nesse livro, tudo que eu aprendi como coach, tudo que eu paguei como coach, eu rodei o mundo durante anos para aprender sobre coisas, sobre a humanidade, sobre relacionamento com as pessoas, tudo, exatamente tudo está aqui. E eu nunca tinha percebido esse livro antes na minha vida. Se eu tivesse lido ele primeiro, eu já teria muitas coisas muito mais sucedido do que ele é hoje. Então, assim, a influência que a Bíblia hoje ela tem em vários textos, em todo o contexto histórico, ela é muito grande. E isso é uma evidência nos dias de hoje, tá bom? Próximo. Opa. Acabou não. Passa aí, próximo. Acabou? Não, então, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu acho que eu esqueci um slide. Vamos lá. Que eu anotei uma coisa aqui muito interessante para falar para vocês que eu não posso esquecer. Aqui, achei. É uma curiosidade, na verdade, tá bom? Que é a comprovação arqueológica. Isso não pode faltar. Como eu falei para vocês, é muito difícil resumir toda a história da Bíblia em 40 minutos, mas existe uma comprovação arqueológica que eu fiz questão de anotar, que a gente sempre se pergunta, né? A Bíblia ela tem uma comprovação arqueológica, a gente achou esses textos, né? Como que a gente pode comprovar que realmente ela existiu? E o que acontece? Há cerca de 570 manuscritos gregos, além de mais de 9.000 manuscritos em outras línguas, como o siriaco, o copta e o latim. Há ainda manuscritos descobertos recentemente com data da era cristã e que fará com que qualquer Bíblia seja o maior livro milenar com tamanha comprovação. Os manuscritos do Mar Morto possuem livros do Antigo Testamento que ficaram preservados sem o contato humano por quase 2 milênios. Então, nós temos várias comprovações históricas de livros achados sem contato humano nenhum, que foram preservados durante todos esses tempos. E existem livros que foram descobertos que vão trazer um contexto a mais, que vão dar mais autoridade à Bíblia, porque são escritos em outras línguas, além do grego e do aramaico. Então, a gente tem aqui o sírico, né? O siriaco, o copta e o latim, que são outras línguas escritas também à Bíblia. São textos encontrados. Então, assim, eles compilaram, compararam os textos, viram que se tratava do mesmo Deus, da mesma coisa, sobre a mesma mensagem, e isso vai dando mais força sobre a Bíblia e nos mostrando que cada vez mais a Bíblia ela é comprovada, ela tem um sentido, ela tem uma relevância muito grande e dá mais veracidade e autoridade sobre aquilo que é o nosso Deus e sobre aquilo que é a Bíblia. Amém?
Bom, a Bíblia, então, ela é sobre isso. Eu não consigo falar mais nada sobre a Bíblia sobre isso, mas eu quero deixar para você aí sobre... Cadê? É isso. Eu quero deixar sobre isso, tá bom? É um conhecimento muito vasto. A Bíblia eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas é um conhecimento muito vasto. Você vai precisar pesquisar muitas coisas. Existem muitos textos ainda que estão sendo encontrados sempre, dando mais autoridade para a Bíblia, mais autoridade sobre nós, tá bom? Uma pincelada sobre o que é esse livro sagrado. Nas próximas aulas a gente vai aprender. Hoje a gente aprendeu sobre sola escritura, que é a Bíblia pela Bíblia. Sempre que você for estudar um texto, sempre pega como referência o próprio texto, a própria Bíblia. Pegue outros textos, pega um texto em grego, um texto em latim. Existem traduções que podem te dar mais potencial sobre esse conhecimento. Amém? E aí, quando a gente for falar sobre os livros, que a gente vai chegar lá um por um, vai ser o panorama bíblico, a gente vai conhecer mais sobre os autores de cada livro. Então a gente vai pegar, por exemplo, Gênesis, o que é Gênesis, o que é o Pentateuco, quem escreveu, qual foi o ano que foi escrito, e a gente consegue aprofundar um pouquinho mais sobre a Bíblia em si, tá bom? Então hoje é só uma explanação sobre o que é a Bíblia, como ela surgiu e como que a gente tem ela hoje nos dias de hoje, tá bom? Tá dentro do tempo, graças a Deus. Vai ter 15 minutinhos aí para vocês discutirem sobre a Bíblia. Eu acho interessante um tema que eu anotei aqui, a gente poder levantar isso e entender qual que é o significado da Bíblia para você. Qual que é a importância que ela tem sobre a sua vida e traçar uma meta e um objetivo. Nós estamos aí nos desafios de ler a Bíblia, né? Todos os dias aí, um capítulo aproximadamente aí por dia, 2, 3, quando pede, quando o plano pede, mas a gente está aí conhecendo a Bíblia um pouquinho, tá bom? Então tenta aí de 2 em 2 ou de 2 em 2, né? Vocês estão mais perto aí. O Gabi vem aqui com a gente, qualquer coisa. E discute aí qual que é a importância da Bíblia para você, né? E como introduzir a Bíblia dentro da sua vida cada vez mais, tá bom? Outra coisa que eu precisava falar... Não, somente isso. Depois a gente tem um café, tá bom? Feche os teus olhos, vamos só agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que nós tivemos contigo e que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais sobre o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua obra, que nós possamos aprender cada dia mais sobre Ti. Nos visita todos os dias, nos dá conhecimento, sabedoria, é tudo que nós precisamos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa, se tiver alguma dúvida, manda lá no WhatsApp. Ficou com dúvida em alguma coisa, só chamar. A gente consegue tirar a dúvida com mais calma, tá bom? Tchau, tchau.